Para que a gente possa dar um exemplo, tá, de como que isso funciona, eu gostaria que um estudante qualquer, de algum grupo, me diga aqui qual que é o tema que está abordando na sua A3. O seu time optou por tratar qual assunto. Eu vou criar um podcast sobre o assunto do seu time agora. Um caso só, tá, pessoal? IA na educação. IA na educação. Então, beleza, Laura, obrigado. Eu vou, eu vou considerar aqui, então, tá? A fala da Laura. E aí, aqui, olha, Laura, eu vou abrir aqui um notebook LM, aqui, eu já apresentei aqui na aula passada, vou criar um novo notebook, e aqui dentro eu vou fazer a inserção de dois conteúdos, tá? Eu vou colocar um vídeo do YouTube e um artigo acadêmico, ok? Só para a gente testar. Então, vou entrar no Google Acadêmico, Google Acadêmico, eu já apresentei isso aqui também, né, na aula passada, e eu vou fazer uma busca aqui sobre inteligência artificial na educação, né? Perfeito? Vou pegar um artigo recente, publicado nesse ano. Obrigado, José. Valeu, vai dar tudo certo. Tá tudo tranquilo. Tudo tranquilo. E aí, a gente tem diversas abordagens, né, relacionadas a isso. É um tema que chama muita atenção, né? Só nesse ano, nós tivemos 5.540 trabalhos sobre o uso de inteligência artificial na educação. E aí, nós temos aqui esses trabalhos, né? Eu vou selecionar um deles, considerar esse aqui, por exemplo, o primeiro. Eu vou fazer o download dele, PDF, salvar aqui. Tá, então tá aqui. Vou salvar como. Salvar em downloads mesmo. Tá, beleza. Então tá aqui. Vou aqui. Salvar como. Downloads. Salvar na área de trabalho. E aqui na educação. Tá, perfeito. Já vou fazer um. Se eu estiver muito rápido, vocês falam, tá? Acho que eu estou preocupado. Eu já falo rápido, né? Essas horas fica um pouquinho mais rápido. Mas vou selecionar o arquivo, tá? Vou lá na minha área de trabalho, e ele era IA na educação. Então está aqui, ele está fazendo o upload do arquivo. Ótimo. Já fez aqui o upload, já me trouxe aqui um resumo do trabalho, já me fez aqui algumas perguntas sugeridas a partir desse conteúdo. Já tenho aqui a possibilidade de fazer o meu guia de estudo, né? Lembrando isso aqui rapidamente, na semana passada, né? Como se eu estivesse preparando um material, né? Como se fosse preparando para uma prova, tá? Eu vou esperar ele gerar isso aqui e já vou entrar no YouTube e vou buscar pelo mesmo tema. Inteligência artificial, artificial na educação. Perfeito. E aí eu não tenho, obviamente, né? Eu não vou, eu vou pegar um vídeo qualquer, tá? Só para a gente ilustrar aqui o uso disso. Então, beleza, então, eu tenho uma reportagem apontando as vantagens e desvantagens. Eu vou copiar o link desse vídeo, né, que já está pronto. Aqui é nosso guia de estudo, né, se fosse o caso. Eu mostrei isso na aula da semana passada, né? Então, você tem uma pergunta, e gera aqui 10 perguntas abertas sobre esse tema, e aqui embaixo a gente tem as respostas, né? Então, para quem estuda, principalmente para concursos, né? Ali para as avaliações que a gente tem aqui na Anima, as provas e tal, uma ferramenta sensacional. Você pode subir, né? Fazer o upload de todo o conteúdo de uma determinada UC, determinado tema que você queira se especializar, e aqui a ferramenta vai te ajudar a criar seu próprio, né, o seu próprio treinamento. Inclusive, acho que depois do notebook LTM, acho que vai ser pouco provável que as pessoas fiquem comprando cursos na internet, fiquem comprando e-books, tá? Porque você vai conseguir fazer isso aqui muito facilmente, tá? Tá. Então,
Vou colocar aqui mais uma fonte, um vídeo no YouTube, tá aqui, isso, beleza? Olha, vejam que foi muito rápido, mas muito rápido. Ele já analisou o vídeo do YouTube todinho para mim, já trouxe aqui também, né, o, o, o resumo dele, né? Então, tem todo o resumo, as perguntas que foram colocadas. Isso é muito, 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 muito rápido. Eu antes, nas aulas do passado, eu apresentava outras ferramentas de IA para os estudantes para gerar resumos de vídeos do YouTube. Agora isso aqui já ficou lá para trás. Porque aqui, com o notebook M, a gente consegue fazer isso muito rapidamente, porque como o YouTube é do Google, né? Então já, esse dado já está carregado na base de dados do Google e é muito mais fácil você conversar, né? Você trabalhar com todo esse conteúdo. Ok? Então aqui, no meu caso, qual que vai ser a minha intenção? Né? Até esse ponto a gente viu na aula passada e o meu objetivo agora seria o seguinte: como é que eu produzo um podcast, tá? Podcast a partir desse conteúdo e mas que seja em português, porque a gente viu aqui na aula passada que eu posso gerar esse podcast, porém, somente em inglês, né? Somente em inglês. Só que nessa semana já criaram esse botãozinho aqui, olha, botãozinho personalizar. Então quer dizer que eu posso criar um prompt, posso criar um conjunto de regras sobre como eu quero o meu podcast. E isso é espetacular, espetacular. Então, eu vou clicar aqui no botão personalizar e vou simplesmente colocar, né, o que que eu quero que seja feito, tá? E aqui a gente não precisa inventar a roda. Eu quero que o podcast seja gerado em português do Brasil, tá? Que poderia ser português de Portugal, por exemplo, né? Pois isso facilitará, facilitará o entendimento dos ouvintes, que são brasileiros. Beleza. Só vou complementar aqui, tá? Eu quero ainda que, é, que os apresentadores, aqui não, que um apresentador se chame, olha aqui a turma, tá? Luiz Fernando, a outra apresentadora deverá se chamar Laura, ok? Produza um podcast descontraído, podcast demonstrando que demonstre, né, que gere, que gere engajamento, tá? Então, vamos supor que seja isso. Um prompt muito simples, tá? Que foi possível, achei interessante complementar a aula ali da semana passada para vocês, porque isso é bem legal, né? É, nem todas as pessoas conseguem ali ouvir em inglês. A gente vai gerar aqui, vai ver a qualidade desse resultado. Eu vou colocar aqui o áudio para vocês e vamos ver se esse podcast ele consegue transmitir razoavelmente bem a ideia presente nesses conteúdos, né? Seria uma alternativa muito legal. Inclusive, essa poderia ser uma aplicação da IA na educação, tá? Laura, né? Acho que foi Laura que deu esse exemplo, né? Isso. Isso, Laura. Inclusive, ali, na sua A3, quando vocês estiverem lá produzindo, né, dando exemplos e tal, falando das implicações da IA, quem sabe você citar, né, que essa ferramenta ela é super interessante, né? Por exemplo, quando você estiver focando em uma ferramenta de IA que pode ser aplicada na educação, quem sabe falar sobre o notebook LM. Eu já ministrei 5 cursos sobre notebook LM desde segunda-feira da semana passada, né? São 5 treinamentos já. E eu perguntava às pessoas se alguém conhecia, alguém já fazia uso. E, nossa, acho que aconteceu uns 3 ou 4 casos apenas de pessoas dizerem que já tinha ouvido. Ah, eu vi uma reportagem sobre isso. Ah, eu vi alguém comentando.
mas ninguém ainda tinha treinado. Foi super novidade e realmente tem causado um impacto interessante. Vou pedir para gerar aqui, então. Eu vou fazer uma adaptação, tá, Lorena, dessa apresentação, tá? Que eu havia previsto para vocês. Eu vou precisar encerrar um pouquinho mais cedo hoje. Assim que eu terminar de gerar esse podcast aqui, eu vou pedir para vocês fazerem um pequeno exercício. Eu sei que todo mundo ali já fez, né, a sua apresentação, já gerou ali o seu roteiro, não é? O seu pitch. Só vou dar uma incrementada nele. Só um minutinho, tá? Tá gerando aqui ainda? Deixa eu compartilhar com o áudio aqui. Tá, mas enquanto ele está gerando, deixa eu só já adiantar para vocês o que eu gostaria que vocês fizessem. Bem, eu pedi que vocês produzissem um roteiro, né, para o pitch de vocês, que levassem em consideração, né, um pitch que tivesse duração de até 3 minutos, apresentando um tema relacionado aqui à nossa pulseira, tá? Beleza. Eu acredito que a maioria dos grupos já tenham feito isso na semana passada, tá? Eu vou pedir a compreensão de vocês para que façam uma pequena adaptação desse conteúdo. Gostaria que vocês fizessem o seguinte, que vocês, vamos supor que você tivesse gerado esse conteúdo, vocês têm lá um texto, né, no Word, no Google Docs, o que for, né, tem todo o conteúdo que vocês produziram, né, para o roteiro do pitch de vocês. Eu gostaria que vocês transformassem esse conteúdo em um podcast, aqui utilizando o notebook LM. É bem fácil, tá? Deixa ele terminar aqui que eu mostro para vocês. Vocês vão fazer uma inserção de um texto, né, que é o texto que vocês produziram. Existe aqui uma ferramenta que se chama texto colado, né? Aqui eu fiz hoje com PDF e fiz com um vídeo do YouTube. Mas existe uma possibilidade aqui que é colar um texto. Eu vou mostrar daqui a pouquinho, tá? E aí, vocês, depois que fizeram a inserção desse texto, personalizem aqui o seu notebook e transforme isso num podcast. E aí, a gente vai fazer essa apresentação na semana que vem, tá? Mas como um podcast. Inclusive, podem compartilhar entre vocês e tal, o conteúdo, porque é possível, tá? Você vir aqui, olha, na parte superior e permitir, tá? Por exemplo, vou copiar aqui o link, tá? Desse compartilhamento. Vou colocar aqui para vocês, tá? Se você clicar aqui, esse conteúdo, você já pode ouvir o podcast. Bem, eu fiz um teste aqui agora, né, com essa ferramenta, e aí, vamos ver como é que ficou. Vou compartilhar o áudio aqui para vocês, não vou compartilhar tudo, né? É só para a gente ver aqui se o conteúdo ele é interessante, né? Se ficou razoável, né, diante do que nós tínhamos. Vou exibir aqui então. Olá pessoal, bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. A gente vai explorar um tema que está dando o que falar: inteligência artificial na educação, ou IA. IA na educação. Muita coisa para descobrir, né? Um campo cheio de possibilidades e de perguntas também, né? É isso aí. Por isso eu separei um vídeo do canal NTV Passos de Minas e um artigo chamado Ética no Uso de Inteligência Artificial na Educação para a gente analisar. E sabe o que me chama a atenção logo de cara? A IA pode ajudar os professores a serem mais produtivos. Ah, com certeza. Tempo um artigo de luxo para professor, né? Pois é. Imagina, ter mais tempo para se dedicar aos alunos, criar aulas mais interessantes. Aulas personalizadas, né? Que se adaptam a cada aluno. Mas será que a gente não está indo rápido demais com essa ideia? A IA para moldar o ensino, assim, para cada aluno, mexe com as questões delicadas, sabe? Porque a privacidade dos dados, né? Isso. E também a possibilidade de ter vieses nesses algoritmos, né? É como se a gente estivesse abrindo uma caixa preta, né? E o artigo levanta essa bola. A IA, se for mal utilizada, pode acabar violando a privacidade dos alunos e até perpetuando discriminações por causa desses viés. Pois é, um alerta importante para a gente pensar em como usar essa tecnologia de forma justa, transparente, né? E o vídeo do YouTube também fala sobre o risco dos alunos ficarem dependentes da IA. É tipo, se acostumar com a IA resolvendo tudo para eles. E isso pode prejudicar o desenvolvimento do senso crítico, da autonomia, habilidades importantes para a vida, né? Sem dúvida, a IA é uma ferramenta poderosa, mas a gente precisa saber usar, né? Exatamente. O desafio é encontrar esse equilíbrio, usar a IA como apoio, mas garantir que os alunos continuem desenvolvendo suas próprias capacidades. E aí que entra um ponto crucial, que tanto o vídeo quanto o artigo concordam,
a formação dos professores. Eles precisam estar preparados para usar a AI de forma eficiente e ética, né? Para que a tecnologia seja realmente uma aliada na sala de aula. Isso. Não se trata de substituir os professores, mas de dar a eles novas ferramentas, né? E o artigo deixa claro que a AI tem um potencial enorme para revolucionar a educação. Tornar o ensino mais personalizado, eficiente. Bem, pessoal, eu exibi 2 minutos, tá? Porque coloquei o link completo e tal, se você quiser ouvir os 10 minutos. Mas vocês perceberam que, assim, olha, isso é maravilhoso. Maravilhoso.